Bom dia a todos. Nós estamos aqui com o Dr. Tadeu Ravazzi Piovesana. Ele é médico urologista e vai nos falar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata nesse mês de novembro, que é o mês Novembro Azul, é um mês dedicado à prevenção. É isso, doutor? Sim, classicamente no mês de novembro, né, existe a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha que se refere à prevenção do câncer de próstata, né, para chamar a atenção sobre esse problema e pela saúde do homem como um todo, né. Então, é um programa que aqui é apoiado por algumas sociedades, no caso a Sociedade Brasileira de Urologia, e algumas outras instituições que também fazem a divulgação dessa campanha. Doutor, quando o homem deve iniciar a sua preocupação em relação a esse tipo de prevenção? Cada país possui uma recomendação específica de acordo com a sua sociedade que tem as recomendações, né? Aqui no Brasil, a recomendação é se iniciar aos 50 anos, o paciente que não tem fator de risco, e aos 45 anos, o paciente que tem o fator de risco. Dentre vários fatores que eles são mutáveis, então eles não são considerados o fator de risco como estilo de vida e tal, os principais a serem considerados são a cor negra, a raça negra, e a história familiar. Então, quem tem parentes, né, de primeiro, segundo graus com o câncer e da raça negra, tem que procurar os 45. Lembrando que muita gente tem o desejo de fazer antes, né? Normalmente a gente respeita e faz o exame, mesmo que seja antes dessa idade. Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, existem dois tipos basicamente, né? Na verdade, não é uma prevenção no sentido de evitar a doença. A prevenção que se faz desse tipo de doença é uma prevenção secundária, ou seja, é para minimizar danos, né? Fazendo uma analogia, é mais ou menos como se fosse o cinto de segurança no carro. Se você bater o carro, a intenção é você se machucar menos. Então, quando você faz esse tipo de screening, é para procurar o câncer num estágio inicial. E aí, nesse estágio, as principais ferramentas são o toque retal, onde a gente procura nodulações, e o exame de PSA, que é um exame de screening, né, que detecta quando existe uma elevação, se faz uma suspeita, e a partir disso se parte para outros exames. Porém, se houver um estágio avançado, por exemplo, ele pode ser detectado em outros exames, por exemplo, um ultrassom, né? Ou mesmo outros exames de imagem, mas isso não é o padrão. O padrão seria mesmo o toque e a avaliação com PSA. Doutor, agora no mês de novembro, a procura por esses exames devem aumentar. Não seria interessante que isso ocorresse durante todo o decorrer do ano? Na verdade, isso acontece em todo o decorrer do ano, né? As pessoas procuram e muitos são fiéis em fazer esse tipo de exame, né? A questão é que na época de campanha isso é usado para chamar atenção, né? Não só do paciente como da família. A família ela observa, vê a campanha e fala, vai lá fazer o exame e tal, a gente quer que você se cuide, nós queremos você bem e tal. E nesse sentido, muitos começam a fazer o exame, né? Pessoas que não faziam passam a fazer o exame e depois periodicamente. Então é para atingir esse tipo de paciente, né? E mesmo os que já fazem, muitos se atentam a esse mês por conta da campanha, do marketing por trás disso, para aproveitar para fazer também, né? Então é um mês que realmente ele é mais movimentado nesse sentido, mas esse exame não é feito só no mês de novembro, né? É um exame feito corriqueiramente pela gente. Ainda existem algumas pessoas que têm preconceito em relação a esse tipo de exame, né, doutor? Muita gente tem o preconceito, né? Que infelizmente, culturalmente, essa questão do exame de toque, ela gera um constrangimento para as pessoas, né? No fim, quando a pessoa começa a fazer e entende a importância desse tipo de exame, isso fica minimizado e a pessoa não tem mais esse tipo de preocupação.
Mas certamente no início essa é uma barreira muito grande entre o paciente e o urologista, né? Por conta desse exame. Né? Mas infelizmente é a única maneira que nós temos de examinar a próstata, de fazer o exame físico. Né? Os homens têm uma preocupação menor em relação a cuidar da sua saúde. Isso a gente vê constantemente em todos os aspectos. Né? Na questão da urologia também? Na verdade, eu considero que o urologista é o médico do homem, né? Principalmente porque a gente trabalha com a intimidade do homem, que é uma coisa muito restrita, vamos dizer assim. Mas a gente, os homens, nós somos culturalmente induzidos a achar que a gente é muito forte, a gente é infalível, que nós não podemos fraquejar. E esse tipo de sentimento faz com que os homens se afastem do consultório médico, né? Agora, isso muda no decorrer da vida, né? A gente percebe que os homens que passam da fase desse relacionamento inicial com a parceira, né? Que normalmente é na fase da juventude, quando ultrapassam essa barreira, existe um instinto de preservação. E aí a própria parceira e o próprio paciente tem medo de faltar, e aí acaba procurando mais, né? Mas certamente o homem se preocupa menos, porém não por isso tenha menos problemas, né? Na verdade, muitos sofrem calados e isso gera angústia, quadros depressivos, alterações de relacionamento. Então, na verdade, a campanha ela pode ser uma porta para se abordar esse tipo de coisa também. E espero que as pessoas procurem o urologista para se cuidar, né? E que após esse mês de campanha passe a fazer os exames periodicamente.